a Deus para que possa te ajudar a entender a palavra dele. Ora para que Deus te ajude a entender. Não ore porque é um costume de nós orarmos antes de pregar. Mas sim ore para pedir ajuda de Deus na compreensão da palavra dele. Amém? Amém. Vamos orar. Santo Deus, te agradecemos bastante. E louvamos, porque o Senhor sempre está conosco. Não reconhecemos que nós somos pecadores. E somos, senão a ti, Senhor Jesus Cristo. Pai, nesta hora estamos nesta casa, neste lugar, para podermos compartilhar a sua palavra. Pedimos a sua presença, pedimos que o Espírito Santo esteja neste lugar, para que possa nos ajudar na compreensão desta palavra. Nós dependemos de ti, Senhor Deus. Sem o Senhor, nós não vamos conseguir compreender nada das suas sagradas escrituras. Por isso, Senhor Deus, peço teu Espírito Santo, que esteja conosco. Ajuda-me, Senhor Deus. Reconhece minha condição da sua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. E ontem nós estamos a ouvir a entrada triunfal de Jesus, que nos mostrou a nossa verdadeira identidade. Nós ouvimos ontem que Jesus Cristo chegou em Jerusalém. Depois de Jesus chegar em Jerusalém, ele tinha que também sair voltando para Betânia. Será que lá em Jerusalém não haviam pessoas que poderiam hospedar Jesus? Sabendo que no dia seguinte tinha que voltar também para Jerusalém. Mas as pessoas se alegravam, estendiam tabulanas, o que eles achavam melhor. Estendiam, mostrando a alegria que eles tinham a respeito de Jesus Cristo. Mas quando chegou o momento de cada um ir na casa dele, esqueceram que Jesus saiu de longe e devia seguir alguém para poder hospedar ele. Não apareceu, eles se encontraram para Betânia. Pela leitura de Marcos, se nós continuarmos a ler, havemos de ouvir que no dia seguinte, Jesus Cristo saiu para Jerusalém. Durante a caminhada, a Bíblia diz que ele teve fome, que mostra que ele dormiu sem comer. Nós temos que nos
nós não podemos chegar de qualquer forma, de qualquer maneira que nós queremos chegar na casa de Deus. É muito fácil conversar com seu amigo, com um grupo lá fora, com um número de pessoas. Para mim é muito fácil. Mas falar a palavra de Deus para o povo de Deus, acreditem, irmãos, minhas pernas tremem. Quando eu recebo a informação que você vai pregar, eu fico sempre, a palavra de Deus é assunto sério. Precisamos mostrar a seriedade para esta palavra. E é isso mesmo que Jesus Cristo está querendo ensinar às pessoas que estão a profanar a sua palavra ou a casa de Deus. Neste assunto, nós vamos aprender, vamos estudar 4 pontos. O primeiro ponto: a igreja deve ser lugar de ensino bíblico e crescimento espiritual. Esta igreja deve ser um lugar de ensino bíblico e de crescimento espiritual. Segundo, a casa de Deus é lugar de oração, não de comércio. Terceiro, o templo deve ser dedicado à comunhão com Deus, não a interesses pessoais. Esta casa deve ser dedicada à comunhão com Deus, não os interesses pessoais. E por último, precisamos manter nossas igrejas focadas na adoração. E começando com o primeiro ponto, aqui no versículo 45, a palavra diz: então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Jesus age, neste momento, Jesus está agindo com uma autoridade para purificar o templo. Esta indignação dele, a admiração de Jesus Cristo, não era contra o comércio, o negócio em si. Para Jesus não é problema, não foi caso. Mas o lugar em que vocês, em que nós estamos a aplicar este negócio é que é o problema. Por isso Jesus Cristo, aqui ele menciona, ele cita Isaías 56, verso 7. Diz: a minha casa, a minha casa é a casa de oração, não de negócio. Mas nós estamos a fazer esta casa de lugares de ladrões. De um lugar que nós podemos fazer e desfazer aquilo que nós desejamos. Aquilo que nós desejamos fazer. Estava sendo usado para exploração e desvio da verdade, a verdadeira adoração. Na casa de Deus é um lugar para adorar, mas as pessoas que estavam a desviar para um lugar de interesses pessoais. Interesses pessoais. Jesus, ele ao citar, ele diz: está escrito. Ele não age com base em opinião pessoal. Ele não chega e chama as pessoas ou os líderes daquele lugar. Por que vocês estão a fazer assim, procurando saber? Mas ele sim
esta autoridade e começar a destruir esse medo. E começar a verificar o que ele via, isso não merece esse lugar aqui, não é disso aqui. Ele começou a destruir. Isso mostra que a palavra deve ser central na casa de Deus, tanto para corrigir o que está errado, quanto para fundamentar a prática da igreja. Com essa ação do nosso Senhor Jesus Cristo, nos mostra que a palavra ela serve para corrigir, quanto para repreender, quanto para ensinar, ela serve. Nosso Senhor Jesus Cristo está agindo não com base no pensamento do homem, mas com base na Sagrada Escritura. Porque ele não deixa de lado aquilo que eles sabem, a palavra de Deus. Ele lhes lembra que está escrito que a minha casa é a casa de oração, não a casa de Deus. O segundo, Deus não aceita a violência, a violação da sua casa. Deus não aceita a violação da sua casa. Ainda no versículo 46, ele diz: a minha casa será casa de oração, mas vós a transformaste em covil de salteadores. Jesus mostra aqui a transformação do templo em local de comércio e exploração era uma violação grave da vontade de Deus. Este ato que as pessoas estavam a fazer, a praticar, era uma violação grave da vontade de quem? De Deus. Então Deus, ele não aceita a violação da sua palavra ou da sua casa. Um irmão para ler Números 32, verso 23. Estamos a ouvir Deus dizendo: se vocês não cumprirem o que estão a dizer, serão castigados. E saibam que os vossos pecados estarão vos seguindo. Os pecados nunca vão nos abandonar, sempre estarão a vos seguir. Se nós temos a violar aquilo que Deus quer. Jesus Cristo, ele não tolerou essa perturbação que as pessoas estavam a cometer na casa de Deus. Ele não tolerou. Isso revela que Deus não aceita que sua casa seja desviada de sua finalidade santa e age com autoridade para corrigir a violação. Deus não aceita que a casa dele seja transformada em uma outra coisa, senão aquilo para a qual a casa de Deus foi estabelecida, que é a casa de adoração, que é o lugar para servirmos a Deus. Ele não aceita. Jesus expulsou os vendedores, mostrando que ele não aceita a mistura
misturar os nossos interesses com os interesses de Deus, devemos saber que Deus ele não aceita. Devemos saber que o nosso Senhor ele não aceita esse tipo de mistura. Devemos analisar nossos objetivos ao servir e adorar a Deus. Ao servir e adorar a Deus, nós devemos analisar os nossos objetivos. Com que objetivo eu estou a servir a Deus? Com que objetivo eu estou a adorar a Deus? Para que eu seja conhecido, para que as pessoas possam dizer que eu sou melhor, sou bom, ou para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós precisamos de analisar o nosso objetivo. Há quem vai para o culto de adoração a Deus com o objetivo de criticar, falar mal dos outros. Alguns só para mostrar que eles são diferentes dos outros. E esse é o objetivo. Será que você não vem aqui com esse tipo de objetivo? Para mostrar que você é diferente do outro? Para falar mal do seu irmão? Terceiro, o cuidado pela santidade deve ser firme. O cuidado pela santidade deve ser firme. O versículo 47, ele diz: todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Se fosse você ou eu, chegaste no primeiro dia, não te receberam, não te deram lugar para você, para o mesmo lugar, para pregar para você. Será que você e eu poderíamos ficar? Não ser recebido dela? E você voltar mais tarde, ficar meio com fome. Até a Bíblia diz que quando ele viu uma árvore cheia de folhas, e quando aproximou para ver se tinha alguma coisa de comer, não tinha nada. Por nervo, podemos dizer isso, por nervo, ele amaldiçoou aquela árvore e nunca mais alguém aproveite das frutas. E a Bíblia diz que aquela árvore secou naquela vida. Você, eu, poderíamos aceitar por tanta forma. Já imaginaram até chegar a esse ponto de amaldiçoar? Mas aqui a palavra do Senhor diz: ele, todos os dias, ele ensinava no templo. Mesmo as pessoas mesmo as pessoas procurando matar, mesmo as pessoas perseguindo ele, mesmo as pessoas falando mal dele, ele ainda ensinava. Por quê? Porque ele sabia o que ele está fazendo. Ele sabia o que ele está ensinando, o que ele quer transmitir para as pessoas. Por isso ele não se importava, porque eu poderia pensar assim, não, como assim, é uma coisa que procurar algo para poder comer, para ter força, mas não conseguir fazer o que pregar, falar alguma coisa. Mas Jesus não se importou com essas todas as coisas. Aqui no texto ele diz: todos os dias ensinava no templo. Mesmo diante da oposição das lideranças religiosas, ele preservava
Jesus. Isso revela que a igreja deve ser lugar de ensino bíblico e crescimento espiritual. E que esse ensino, quando fiel, nem sempre agrada aos que se acomodaram em estruturas religiosas vazias, mas alimenta o coração do povo de Deus. Nem cada vez mais que você estiver a pregar a palavra de Deus, as pessoas que estão neste lugar para tratar dos seus interesses vão ficar felizes. Não vão ficar felizes. Mesmo com as pessoas não gostando, não querendo o ensino de Jesus, a Bíblia diz que ele ensinava as pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus. O povo de Deus que estava naquele lugar, este povo ouvia a palavra de Deus. Este povo queria mais ouvir e saber de Deus. Mas aquelas pessoas que aproximavam-se da casa de Deus para com os seus interesses, ficavam perturbados, ficavam preocupados, procurando motivos como nós podemos ensinar esse dono. Como nós podemos demover esta pessoa aqui que está nos perturbando. Jesus demonstrou coragem e autoridade ao defender a santidade do templo. Ele não queria que a casa de Deus seja uma casa para as pessoas fazerem e desfazer aquilo que eles queriam. Por isso nós precisamos que esta casa, a casa de Deus, nós possamos preservar a santidade desta casa. Porque aquele que é dono desta casa também é santo. Por isso a palavra de Deus em 1 Pedro 1:16 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que me chamou. Tornai-vos santos também vós, mesmo em todos os vossos procedimentos, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. A casa de Deus precisa ser uma casa santa, uma casa de santidade. E nós precisamos de preservar isso. Este lugar não é um lugar para nós fazermos aquilo que nós desejamos. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo está expulsando essas pessoas que praticam. Jesus está removendo essas pessoas que estão a distorcer a palavra de Deus, que estão a fazer a vontade deles na casa de Deus. Cristo está a remover essas pessoas. Se você está com seus interesses aqui, saia de Jesus. Ele está feliz com esse aqui. O que nós precisamos fazer como cristão, precisamos defender a pureza da fé e da prática cristã. Como cristãos, nós precisamos defender a pureza da fé. Cristãos, seguidores de Cristo. Nós não podemos apoiar aqueles negociadores que estão aqui dentro só para tratar os interesses deles. Jesus aqui confronta
deixamos esta pessoa com seus negócios, com suas coisas práticas, então a nossa fé nunca vai ser valorizada, nunca vai ser considerada. Por causa somente de um que está a tratar seus negócios na casa do Senhor, que está a tratar seus interesses na casa do Senhor. E você e eu estamos a ver. E estamos a deixar essa pessoa. Jesus aqui não procurou ideias. Ele agiu. O quarto ponto. A palavra deve ser centrada na casa de Deus. A palavra deve ser centrada na casa de quem? De Deus. Estou a falar muito deste versículo 46. Este versículo que diz, Jesus cita, menciona este versículo, quando ele diz, a minha casa, está escrito, a minha casa é a casa do quê? De oração. E eu estou a mencionar muito esse versículo. Jesus cita este versículo, até quando Jesus está a mencionar, peço um irmão para ler, Jeremias 7, verso 11. Jeremias 7, verso 11. Pois a palavra tornou-se, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Amém? Esta casa tornou-se um lugar de ladrões, um lugar de pessoas que fazem o que eles entendem e querem. Mas o Senhor está bem. Isso está escrito no Antigo Testamento. Jesus ele está a mencionar agora, porque as pessoas estavam a praticar aquilo que está escrito em Jeremias. Ele disse: está escrito. A autoridade para purificar o templo e para ensinar vinha da palavra de Deus. Ele não expulsou aquelas pessoas sem mencionar a palavra de Deus. Ele não purificou o templo sem mencionar a palavra de Deus. Ele sempre fazia todas as coisas mostrando o que está escrito, mostrando o que está dito na palavra de Deus. Além disso, ele ensinava diariamente com base nas Escrituras. Nós ouvimos no versículo 47. Todos os dias ele ensinava. E ele ensinava com base no que está escrito. Isso mostra que a palavra deve ser fundamento e o centro de tudo o que acontece na casa de quem? De Deus. A palavra, a Bíblia, deve ser o centro de todas as coisas que acontecem aonde neste lugar. Se nós nos desviarmos daquilo que está escrito na Bíblia, para implementarmos aqui, aí nós vamos afastar da palavra de Deus. Vamos nos deixar de seguir a palavra de Deus. Josué 1, 8, ele diz: não se aparte da tua boca este livro desta lei. O próprio Deus está ensinando que você tem que aprender, você tem que saber conhecer a palavra para você poder ensinar, para você poder ter cuidado de viver aqui na terra, ou de estar, ou de falar e andar segundo aquilo que está na Bíblia.
águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da palavra do Senhor. Amém. Aqui nós estamos a ouvir o desejo que o povo tinha de ouvir o quê? A palavra de Deus. Trouxeram a palavra de Deus, a Bíblia diz que desde o amanhecer, começou a ler até ao meio-dia. E o povo ouvia, ficava feliz, sem se cansar, porque este povo precisava de ouvir e conhecer a Deus. Somente o que estava a se tratar era a palavra de quem? De Deus. E o povo estava ali para ouvir a palavra de Deus. Por isso, na casa de Deus, neste lugar, o centro de tudo que nós estamos a tratar deve ser a palavra de quem? Deus. 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 Colossenses 3:16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Esta palavra deve habitar em nós. Nós precisamos de louvar a Deus com hinos, com cânticos, com adoração. Nós precisamos dessas coisas. Depois de Jesus ter edificado o templo, a palavra diz que ele ensinava ali mesmo. A palavra de quem? Primeiro ele removeu o que não era bom, o que as pessoas faziam que não agradavam a Deus naquele lugar. Depois ele começou a fazer o quê? Ensinar. A Bíblia diz que ele ensinava todos os dias a ensinar a palavra de Deus. E as pessoas queriam ouvir esta palavra. E as pessoas desejavam esta palavra. A igreja deve ser lugar de ensino bíblico, preceitos espirituais. Mas só tem que chegar aqui para ouvir o ensino da palavra de Deus. A pessoa tem que chegar aqui para crescer espiritualmente. Neste lugar, não é para eu e vocês chegarmos aqui, sairmos tristes. Este lugar não é para nós chegarmos aqui, sairmos sem ouvir a palavra de Deus, mas sairmos com coisas que as pessoas falando mal de um ao outro. Não é este lugar. Aqui não é para você e eu estarmos a tratar dos negócios. Tratem os negócios. Jesus não está contra você os negócios. O lugar em que você está a tratar esses negócios. Ele está destruindo esse lugar. Esses negócios estão sendo tratados neste lugar. Antes de terminar, eu deixar para ficar de sentar, ter dúvida, estou falando sobre a palavra. Até para acrescentar, até para acrescentar e aliás, eu queria falar. Eu não sei com boca fechada, queria talvez acrescentar um pouco. Acrescentar não. Boa noite a todos. Eu queria falar um pouco. O irmão, quando se cingiu mais neste tempo, começou-me a recordar o que dizia um dos nossos irmãos com aquelas famílias que ele fazia ali ao Chile. Eu lembro para a Marota. Nós olhamos aquela patia que se vende ali na estrada. É isso que estamos aprendendo no dia de hoje. E é. Nehuehe muito pouquinho aí para que vale. Nehuehe
nakoso ompatula bate bali nakoso onhimwa ori empaya muluku hindi hewehe empa ela empaya muluku tivini mi ninyu ote na empaya waheni ya muluku hina patera owehe shepatia. Estamos a lançar o pecado com quem? Apa. O puxa nem puxa não. Ana patia de pai que a mão não igreja não é na patia. Você mesmo, eu mesmo, o meu ato, o seu ato. Quanto você vende o seu corpo? Quanto você usa mal o seu corpo? Quanto você faz coisas malignas? Você está a destruir a casa de quem? De Deus. Nem que não como a mãe com a cada um por ganhar. E vamos não quer chamar tempo também só. A marafra do candeiro o repetia não é que está de patia não. É o seu espírito. A igreja está contigo. Esse Jesus Cristo não vinha limpar fadias lá fora. Vinha limpar a sua alma, a minha alma. Antes mahia não pode hinha, mas o olelo anim bihawi no kuele tishene em nada de hamuri mamaga e tishene barota shene arimuri mamaga a gente não que foi o que tinha o homem vamos louco. Muito obrigado. As pessoas iam lá tratar seus
puxar para o que está acontecendo no Marapani. Em algum momento, aquela casa era uma casa cheia de pessoas, mas hoje é uma lástima. Era o centro provincial. Será que aquela coisa não é a mesma que está sendo mencionada no livro de Jeremias? Que aconteceu naquela casa que Deus mandava construir e as pessoas iam lá para tapar a cara dos outros, iam lá fazer coisas dele.